Se eu tivesse que botar uma porcentagem, né, como diria o Casão, né, com uma vez, não, 50% que vai ganhar e 70% que não vai ganhar. Se eu tivesse que dividir a porcentagem hoje em termos de classificação com esse 2-0, eu botaria 75-25, tá? 75 para o Bolívar. E não é só pelo Bolívar e só pela altitude, é pela performance da equipe. Eu tô chutando que o jogo contra o Botafogo será time reserva, tá? E eu tô chutando. E aí, sendo time reserva, eu não acho nem que vai ter o tempo para você ver uma evolução. Porque se você come a bola contra o Botafogo com o time titular, você, pô, peraí, dá para ser diferente. Mas não, já são 4 jogos seguidos de um futebol pobre. Então, sendo isso, eu acho que a gente vai ver esse Flamengo na altitude. E aí o complicador, questões físicas, desfalques, altitude, placar magro em casa, eu diria para você que hoje uns 75% de chance do Bolívar avançar e o Flamengo ficar no meio do caminho. Sobre o jogo em si, velho, ele foi um jogo animador no início. Prometia. Acho que os 10 primeiros minutos foram de muita força, se manteve ali até os 15, 16, 17. E de repente o Bolívar viu que não era isso tudo, né? Bolívar ainda dá um tempo, ópera, não é isso tudo, dá para atacar. E aí o Bolívar começou a gostar do jogo. O time do Bolívar é fraco, mas aí um time está acostumado a jogar na altitude. Para mim, se eu sou torcedor do Bolívar, eu sairia feliz com esse resultado, tá? Se eu fosse, é como se eu viajasse para, vamos pensar o seguinte, Flamengo e Winterlets da Sibéria. Frio do caralho, congelado, todo mundo meleca sai congelada, cuspiu gelo, ejaculou esperma com gelo. É isso, entendeu? Tudo gelado, tudo gelado. E eu saí de lá com 2-0 para depois esses caras que estão acostumados no gelo vir jogar no Maracanã num calor de 40 graus, para mim é um puta resultado. Eu acho que essa é a visão de um boliviano, tá ligado? De um torcedor do Bolívia. O Jean já discorda, 60-40. O Ricardo tá dizendo 50-50, respeito. Eu dei 75-25, no estourar 70-30. Vamos lá. Eu acho que era um jogo promissor, eu acho que alguns jogadores queriam um jogo no começo. Eu acho que o Arrascaeta, o começo do Arrascaeta foi muito promissor. Acho que o Pedro se mantendo. Acho que o Luiz Araújo sempre entregando vontade. Isso, quando o time está encaixado, ele consegue sobressair. Achei um primeiro tempo bom do Pulgar. Acho que o De La Cruz, pelo menos participativo, mas prendendo demais a bola. O Varela bem na marcação. O Léo Pereira também bem na saída de bola. Achei que quem destoou um pouquinho do primeiro tempo foi o Gerson, sumido, mas por mais que tenha tido 2 chances, eu achei que se escondeu mais do jogo. A gente teve 2 chances. Foi a primeira do Arrascaeta no lançamento do Léo Pereira, que sobrou para o Gerson bater para fora, e uma bola que também sobrou para o Gerson, que ele finalizou e o Pedro tentou o rebote, fez falta. E o lance do gol saiu numa jogada do De La Cruz, que tocou pro Pedro, e o Pedro conseguiu fazer a cavadinha pro Luiz Araújo aparecer na cara do gol. Felicidade, né, do Luiz Araújo na finalização. Só que, cara, chega o segundo tempo, é pobre, velho. O Bolívar começou a igualar, até de certa forma, em alguns momentos, a posse de bola, para no final fazer aquele paredão ali. E o Flamengo, sem criatividade, a gente tinha 3 meias, velho. A gente tinha Gerson, a gente tinha De La Cruz, a gente tinha Arrascaeta, e a gente não conseguiu, velho. E aí vem o lado negativo que eu com 1-0 no primeiro tempo com o Pedro em campo, eu falei, não, pô, dá para fazer esses 3-0, esses 4-0. Mas quando o Pedro sai e entra o Gabigol, entenda o seguinte, galera. Esquece o Gabigol, aquele Gabigol. Sabe o que acontece? Sabe aquele homem, aquele bom marido? Não aquele bom marido, sabe qual é? O cara casou com a mulher, bom marido, o caramba, 4. Pô, história linda. Só que ele se entregou ao álcool e ao uso de entorpecentes. Irmão, esquece aquele bom marido. Ele agora briga no bar,
se fode, vive caindo na rua. É isso, a vida dele é essa, velho. Esquece o que aconteceu. O Gabigol hoje, ele é um jogador medíocre. Eu tô falando medíocre para não ser ofensivo. Ele é um jogador inútil. A pior coisa, a gente bate em alguns jogadores, bate no Wesley. Vou dar o exemplo aqui, a gente bate na porra do Wesley. Mas o Wesley não é um jogador nulo. Eu já falei isso aqui. Quando você entra em campo, você tem que fazer história. Eu tenho que contar história. A história pode ser negativa, a história pode ser positiva. Mas eu tenho que contar história. Eu hoje achei que a partida do Ayrton Lucas foi uma merda. Por mais que ele se apresentasse ofensivamente, mas é uma merda. Talvez ia se salvar naquele passe de 3 dedos pro Carlinhos. Mas foi uma merda. Só que o Ayrton Lucas entrou em campo e eu, Rodrigo, posso contar a história do Ayrton Lucas. Eu posso contar a história do... Eu posso contar a história do Luiz Araújo, eu posso contar a história do Arrascaeta, eu posso contar a história do Pulgar, que o primeiro tempo foi bom, o segundo não foi tão bom. Eu posso contar várias histórias. Quando o jogador entra e ele é um inútil, ele não é nada na história. Ele é um figurante. Figurante não é nada, velho. É um medíocre. Então esquece, Gabigol, você bem... E aí vocês vão pegar no meu pé, não tem problema nenhum, mas eu sempre pago pela sinceridade, velho. Eu não tenho medo. Quando o Pedro sentiu a coxa, eu senti medo, velho, pela temporada. E pelo jogo em si. Quando o Gabigol sentiu, velho, vazio. Eu senti indiferença, velho. Eu senti indiferença. Inclusive, pensei na minha cabeça, o Carlinhos vai jogar contra o Botafogo. Ou o Carlinhos vai jogar contra o Bolívar. E para mim, um Carlinhos batendo canela, caneludo e o caralho a 4, ele cria uma história dentro do jogo que o Gabigol não consegue criar, velho. Que jogador inútil. A última vez que eu vi um jogador tão inútil como o Gabigol, ele vestia a camisa 20 do Flamengo em 2013. Vocês lembram quem é? 20? Não era o Carlos Eduardo, era 20? Carlos Eduardo, tá? Para mim, hoje, o Gabigol é um Carlos Eduardo.